Nos últimos dias, a Presidência da República encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa. É a proposta de emenda constitucional 32/2020. Essa proposta ela precisa ser vista sob dois aspectos. Um, no que diz respeito aos direitos dos servidores públicos e outro no que diz respeito aos usuários do serviço público como um todo. É importante dizer que os dois lados estão sofrendo muito com essa reforma. Da parte da sociedade, a maior perda é que o Estado deixa de ser o principal titular dos serviços públicos e passa a exercer uma atividade subsidiária, o que permite então privatizações, terceirizações e criação de entidades paraestatais para prestar o serviço. Esse é um lado da situação. O outro lado, inclusive surgindo a possibilidade de na área de saúde e educação serem dados vales para os usuários e eles irem buscar o serviço na iniciativa privada. Do outro lado, do ponto de vista dos servidores, o ataque é muito maior. Primeira questão importante, destrói o regime jurídico único que foi instituído pela Constituição Federal de 88, permitindo que convivam servidores estatutários, seletistas e trabalhadores vinculados a entidades prestadoras de serviço no Estado, em todas as áreas. A proposta diz apenas que acaba com a estabilidade dos servidores públicos e não é verdadeiro que não se aplica aos atuais, porque se aplica sim quando diz que a estabilidade, a pessoa mesmo com estabilidade poderá ser demitida por insuficiência de desempenho e ela garante apenas a estabilidade para aquelas carreiras chamadas típicas de Estado. Mas não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Diz que leis complementares dirão quais são as carreiras típicas de Estado. Da última vez, lá em 1998, quando foi feita a reforma pela emenda 19, toda a discussão que era feita, pelo menos dizia-se o que eram carreiras típicas de Estado. Dizia que era diplomacia, segurança, arrecadação e a magistratura, o judiciário, poder. Dessa vez não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Diz que uma lei complementar para isso. Então o que a gente tem dito? Eles retiram da Constituição direitos e a supressão de direitos é levada para a Constituição. Então, por exemplo, é colocado na Constituição que fica proibida a licença-prêmio, fica proibida qualquer tipo de crescimento na carreira só pelo tempo de serviço, limita significativamente. E a própria estabilidade, ela tem um outro aspecto importante a ser dito. Hoje o servidor faz o concurso público e ele é investido no cargo. E depois de 3 anos de estágio probatório, ele é considerado estável e só poderá ser demitido por sentença transitada em julgado, falta grave. Na proposta que está lá, ele diz o seguinte: a pessoa faz o concurso público, ela passa no concurso público, ela é até nomeada, mas ela não é investida no cargo. Depois de 1 ou 2 anos de experiência, é que ela vai ser considerada investida no cargo e ainda não terá estabilidade. A estabilidade ficaria só para essas carreiras chamadas típicas de Estado e além disso, depois desse período de experiência, ela terá que ter atingido uma classificação que a coloque dentro do número de vagas que foi publicado no edital do concurso público. Então, com essas medidas, flexibiliza-se o concurso público, flexibiliza-se o regime jurídico único, atinge todos os servidores, atinge os usuários do serviço público, porque eu sempre falo, a estabilidade no serviço público não é um privilégio, uma garantia do servidor, mas é uma garantia para a sociedade, que chegará num posto de saúde um dia e no outro dia chegará lá sabendo que o médico continua lá. Ao flexibilizar isso, nós voltamos àquilo que era antes de 88, que quando o prefeito, o governador, o presidente da República não gostava de determinado servidor, ele simplesmente demitia, porque não existia estabilidade. Então, a estabilidade é uma garantia para a sociedade, uma garantia de perenidade no serviço, continuidade. O que nós podemos concluir dessa reforma é que ela faz parte de um pacote que começou lá em 98, com a primeira reforma da Previdência, emenda 20, com a reforma administrativa, emenda 19, com a reforma trabalhista que foi feita recentemente, retirando direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, com a recente reforma da Previdência, feita no governo federal e feita no governo estadual do Paraná, suprimindo muitos direitos e dificultando em muito o acesso à aposentadoria e outros benefícios previdenciários. Faz parte do pacote também lá da emenda constitucional 95, que estabelece a proibição de gastos maiores de um ano para o outro do que a diferença da inflação. Então, tudo isso faz parte do quê?
de um projeto de desmonte do Estado brasileiro, para implementar aquilo que lá nos anos 80 ainda foi estipulado como Estado mínimo, ou seja, não é um Estado de proteção social, mas um Estado meramente regulador. Tá? Então isso é importante a gente ter clareza disso, que eles querem retirar da sociedade os direitos de acesso à saúde, educação, assistência, e querem um Estado o mais enxuto possível, não se preocupando se com isso conseguirão ou não prestar o serviço que a população tanto necessita. Então, é muito importante relembrar isso, que nós estamos frente a uma situação de que provavelmente não teremos concurso público mais. O Estado contratará através de entidades de direito privado, como já faz hoje com OS, os CIPs, Serviços Sociais Autônomos, fundações estatais de direito privado, e a tendência é aprofundar isso. Ficam fora alguns segmentos da reforma. Ficam fora militares, ficam fora os magistrados, né, os membros de poder, Ministério Público. Tá? Então, na verdade, os que mais sofrem são aqueles que menos ganham e aqueles que estão na base da pirâmide do serviço público federal, estadual e municipal. E os servidores do Estado do Paraná não podem esquecer que, assim como na reforma da Previdência foi feita lá em Brasília, imediatamente o governador do Estado fez a reforma aqui no Paraná, não haverá dúvida de que aquilo que não for regulado na legislação federal, obviamente aqui no Estado será feito com lei própria e continuando suprimindo direitos como esses que eu falei. É o adicional para o tempo de serviço, a licença-prêmio e outros mais.